Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como utilizar a minha planilha de backtest para você fazer os seus backtests. Se você ainda não tem a sua planilha, é só você clicar no primeiro link aí da descrição, colocar o seu e-mail e baixar ela, e você vai receber a planilha. Para você fazer a edição dos dados que estão aqui, você precisa fazer uma cópia para você. Então é só você baixar a planilha, vem aqui em arquivo, coloca fazer uma cópia ou fazer o download. E a partir daí você já pode editar ela normalmente. Com ela você pode fazer o backtest de ações em day trade, swing trade, mini índice, mini dólar, forex e milho, beleza? Então olha só, o que você vai olhar aqui? Cada uma delas tem algumas pequenas diferenças para poder calcular o valor, beleza? Então olha só, você vai vir aqui em ativo e preencher ela é super simples. Tudo que você precisa preencher são ativo, time frame, data de início e término. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, a gente já está no day trade, né? Eu vou colocar HGTX3 no 10 minutos. Vou começar aqui dia 1º de janeiro de 2021 até dia 1º de fevereiro de 2021, beleza? Então tá preenchido aqui, e aí você coloca o nome do setup, vamos colocar aqui por exemplo o QQ1, isso é só para servir como guia para você saber o que está fazendo. Alvo, 2 vezes amplitude do candle, é só você ir preenchendo. Stop no candle de sinal, e o filtro são médias cruzadas, tá? Porque isso aqui pode ser tanto de compra quanto de venda, estou colocando aqui só para eu ter uma direção. Se você quiser fazer anotações sobre o setup, modificações, etc., você pode vir aqui e aumentar essa parte 11 aqui e fazer as suas anotações, por exemplo, e aí você já sabe o que você fez diferente nesse. Você tem aqui o capital inicial. Tudo que você precisa mudar aqui agora, basicamente, é o capital inicial, buy and hold, de entrada e saída. Ou seja, você vai ter um capital inicial aqui, vamos colocar no day trade de R$1.000, e você vai perceber que aqui embaixo ele muda também. Então ele mudou o valor que tem aqui, de acordo com o que você coloca aqui, tá? Então só muda esse valor. O buy and hold, você vai colocar, por exemplo, para poder comparar o resultado, se você tivesse feito swing trade naquele período, com o seu resultado no day trade, tá bom? Então, digamos que você pegou uma ação aqui a R$15 e você vendeu ela a R$20, ele está te dando aqui uma base de lucro em percentual, tá? Depois você tem aqui long trades e short trades, porque quando você faz operação na compra, ele vai identificar para você saber quantas operações você fez na compra e quantas você fez na venda. E o restante é autoexplicativo, certo? Você vai ter aqui seu maior lucro, menor, etc, etc. Operações total, ele está te dizendo o total de operações que você fez e o quanto você acertou ou perdeu, e ele vai te dar a taxa de acerto. Junto com isso, você tem as médias aqui que são importantes de você saber de ganho e de perda, e o payoff, que vai te ajudar a saber se o seu resultado é positivo. Então, olha só, quando você vem aqui nas ações, você coloca, por exemplo, no day trade, digamos que você entrou a R$15 e saiu a R$16, ele está te dando uma variação de R$100, porque na planilha aqui ele está calculado como um lote mínimo de ações, tá? Porque isso aqui já vai te ajudar a definir a sua taxa de acerto, e você sabe a sua taxa de acerto é média de rentabilidade. Se você está trabalhando com 10 vezes mais ações do que isso, é só você colocar um 0 no final, tranquilo? Então isso aqui é bem simples, ela funciona de forma bem simples. Se você quiser, por exemplo, vamos colocar aqui um prejuízo. Eu entrei, digamos, a R$15,50 e saí a 15, então ele está calculando aqui o prejuízo. Ele já está me dando aqui a taxa de acerto, ele está me falando que as 2 operações foram na compra. E como eu faço operações short? Short é operar vendido, tá? Então você quer fazer uma operação na venda, você vem aqui e digita short. E aí você coloca o valor, digamos, por exemplo, que você tenha vendido a R$16,20 e recomprou a R$15,70, ele já está te dando aqui, ele calcula que na queda você teve lucro. E se você fizer a operação short e colocar o valor de saída maior do que o valor de entrada, você vai ter prejuízo. Então, digamos aqui que você entrou a 16 e você saiu a 16,20, e aí ele calcula. Como você está vendo aqui do lado, ele tem a variação de capital, tá? Então, se a gente fizer aqui, por exemplo, entrei em 16 e saí em 17,
entrei em 17 e saí em 17,50, vocês vão vendo aqui a variação da curva de capital para vocês também. E aqui ele vai sempre adicionando o valor na última fila. Você vai perceber que você tem todos os dados que você precisa, inclusive aqui a boa taxa de acerto, o payoff, a rentabilidade, e ele está te dizendo qual foi o seu lucro ao longo daquelas operações. Nessa planilha, em todas elas, você vai ter 100 operações sendo feitas aqui. Se o seu backtest passar de 100 operações, eu aconselho que você venha aqui e duplique essa aba para poder fazer a edição, beleza? Porque aí vai ficar muito mais fácil de você fazer. Então assim funcionam as ações para day trade, como funciona para position ou swing trade. Da mesma forma, então se você entra 15 e sai a 16, por exemplo, ele está te dando uma variação aqui de R$1, porque não tem alavancagem, tá? E aí você vai contar com a variação percentual, que por exemplo seria 6,67%. E todos os outros dados são iguais aqui, não tem diferença nenhuma. Essa daqui é a única diferença, tá? Que a variação você vai contar sempre como percentual e não tem alavancagem. No mini índice, você vai colocar, apesar dele estar aqui em reais, você vai colocar a pontuação. Então vamos lá, você vem aqui, abre seu gráfico. Digamos então que você ia entrar aqui, ó, na máxima desse candle aqui. Vamos dar um zoom. Você ia entrar aqui, pega a sua ferramenta para poder marcar entrada em 116.750. Volta aqui, 116.750. E digamos que você tenha saído a 116.850, 100 pontos. 850, ele vai calcular com base em um mini contrato, tá? Então você vai ter uma variação aqui de R$20 e a variação de ponto aqui é de R$100, é que você colocou. Todas as outras coisas funcionam da mesma forma. Se você quiser colocar ela vendida, vamos colocar a 118 mil pontos. E aí, se você tivesse saído a 117.950 pontos, você teria então um prejuízo de R$10. Tudo funciona igual também. A única coisa que muda aqui é porque ele está como real aqui, mas o valor é em ponto. No dólar, igual também, é só você abrir a sua planilha, vem no dólar, e aí você vai digitar o valor do dólar, por exemplo. Digamos que você tenha entrado aqui em 5.672 e saiu em 5.673,5. Então, você vem aqui e digita 5.672 e saiu a 5.673,5. E ele vai calcular para você 1,5 igual a R$15. Todo o restante funciona da mesma forma, tranquilo? Forex, mesma coisa. Você vai colocar o valor de entrada da sua operação no Forex e o valor de saída na sua operação do Forex. Então, você abre a plataforma e digamos aqui, ó, que você entrou em 0,93089. É só você ir na planilha, vem aqui 0,93089, digita, volta lá. Vamos colocar o valor de saída, digamos que você tenha saído nesse fechamento aqui. Então, você saiu a 93396. Volta lá e coloca 0,93396. E ele vai calcular para você, daria uma margem de 3,07. Aqui está em real, mas em dólar, tá? Porque o programa aqui é muito mais fácil de fazer, que senão pode acabar dando problema aí para vocês na hora de fazer. Então eu deixei assim. No fim você vai entender da mesma forma. E no milho? O milho funciona também da mesma forma. Vamos dar uma olhada aqui. Abrir a plataforma, vir no milho. E aí eu digo qual foi o valor. O do milho ele não está calculado para day trade e swing trade separado, ele está igual, é a mesma alavancagem, tá? Então, por exemplo, se você teve uma entrada aqui em R$95 e você teve uma saída aqui em R$ 96,79, você coloca então 95 e 96,79 e ele vai calcular. Isso seria equivalente aos R$ 805,50 no milho, tá bom? Então é super simples de você utilizar a planilha, ela não precisa que você coloque quantidade da mão. Se aqui não tem a opção de fazer realização parcial também, porque eu quero que ela seja mais simples. Então você vai sempre sair com alvo fixo. Entrou em um, saiu em 2 e aí você vai ter ali o seu resultado
porque ela realmente é feita para ser simples, beleza? Se você gostou disso aqui, deixe seu like e compartilha com outras pessoas que podem estar precisando disso daqui. Essa planilha foi crucial para minha virada de chave, eu usei muito ela para estudar e ela nem era toda bem acabada, ela não era automatizada, ela começou só como um rascunho e ela tá aqui para você. Então se você puder deixar seu like, você me ajuda muito. Se você ainda não for inscrito aqui no canal e quiser se inscrever, você vai ser muito bem-vindo. Eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo, valeu?